biografia contida no livro da Zenha já foi suficiente para evidenciar minha imensa ignorância em relação à sua obra. Talvez, pensarão alguns de vocês, fazer essa confissão não seja um bom começo. Talvez. No entanto, Blanchot, que para mim é um dos mais brilhantes críticos literários, dizia que só interessa escrever sobre o que não se sabe e de maneira fragmentária. Longe de mim querer me igualar à genialidade de Blanchot. O que trato de dizer é que há nesse ato de não saber todo um espaço de experimentação. Ademais, por que não poderia falar do seu livro sem ser uma especialista, se falo como uma aprendiz, uma dançarina, uma menina que segura sua mão em silêncio e demora em sua companhia um segundo, um infinito, por cima dos telhados, por dentro do poema? Dessa maneira, pelo menos, me livro da injúria de querer estabelecer o que a autora quis dizer, de querer explicar o livro, constrangê-lo no sentido, ajuizar em nome da objetividade. O gesto, portanto, que convoco para inflar essa travessia às cegas é de ler levantando a cabeça. Uma maneira de ler que Barthes disse interromper a leitura, fragmentá-la, como quer Blanchot, não por desatenção ou falta de interesse ao texto, senão em função dos afluxos de sensações, afetos e conexões que nos invadem. Essa leitura acontece a partir de um lugar não consciente, logo longe do domínio da leitora, do meu domínio. Dessa maneira, pelo menos, me livro da injúria de reduzir a leitura a uma visão pessoal, a juizar em nome de uma subjetividade assujeitada, já que a leitura, como sugere Barthes, deriva de formas transindividuais. São, pois, associações geradas pelos traços do poema que nunca são arbitrários, uma vez que são extraídos e inseridos não só dentro de certos códigos, certas regras, certa língua, mas, sobretudo, são extraídos e inseridos dentro de uma lógica, um logos, uma razão comum, que vai além do poder da leitora e também da escritora. Barthes assume que ler, então, é fazer o corpo trabalhar ao apelo dos signos. Eu, modestamente, diria que é fazer o corpo, um corpo que deve ser criado no ato da leitura, dançar com as forças e intensidades que circulam nas palavras. É criar um ritmo, um entremeio, uma dobra. Não objetivo, não subjetivo, o ritmo percorre o campo do sensível e o campo do inteligível, ou melhor, torna indiscerníveis as fronteiras entre os dois campos, propondo um mapa de suas variações, velocidades, sobressaltos e pulsações. Levantar e baixar a cabeça é traçar uma transversalidade. Levantar a cabeça, interromper, colocar em suspenso para não significar, não fixar, e voltá-la a baixá-la, reconectar, religar, para, como numa prece pagã, acender a vela, dar o primeiro sopro. Assim, pois, me encontro no tabernáculo, primeiro poema da Zenha. Esse lugar, como ela diz, onde o poema é submetido à maternidade. É dizer, então, que o poema começa dentro? Se damos um passo a mais para o segundo poema, tateamos a poeta dizer: todos os poemas que escrevi já foram escritos. Dou-me apenas ao ofício da névoa de revelá-los em pedaços de argila. Ora, o poema parece não começar com a poeta. A ela, artesã do sangue, para usar seu belíssimo verso, lhe cabe a tarefa de revelá-los em pedaços visíveis. Atentemos para o fato de que a palavra revelar aparece no poema cujo título é Há fotografias como punhais. Por extensão, poderíamos dizer que há imagens que ferem. Por imagem, não me refiro à representação das coisas. A imagem é a coisa na qual os sentidos se convergem com a matéria. Ou seja, as coisas não são representadas pelas imagens. As coisas participam na imagem. A rapariga feia e bela, transfigurada pela varíola, que nunca foi amada, que aparece ainda no segundo poema, essa imagem, essa intimidade excêntrica, não teria afetado, ferido Maria Zenha a tal ponto que ela se viu obrigada a revelá-lo no coração do poema? Revelar em sentido fotográfico, como processo de transformação da imagem latente, captada pela sensibilidade, sentida
imagem visível, captada num discurso discursável. É possível que, mesmo tentando evitar, eu ainda esteja propondo uma dicotomia. Tento outra vez, digo de outra forma. O que acontece no poema é a circulação constante de uma imagem a outra. E ainda que se possa concluir que há uma cortadura, uma mudança ontológica ao trasladar a imagem de um lado ao outro, o poema se afirma como fogo que alumbra a ferida. O poema fala desde a fissura. Assim escutamos a poeta dizer nos últimos versos do referido poema. É exatamente por essa razão que os meus poemas já foram todos escritos. São chagas alastrando e crescendo em searas de fogo, estando entre o céu e a terra. Sei, apesar de tudo, porque li Juan Helm, que cada lágrima é um problema insolúvel. Se aceitamos o convite, devemos vagar com Mariazinha entre a terra e o céu, entre tabernáculos e telhados. No telhado, no exterior, está tudo que arde, fere e se extravia. É uma região em chama, anônima, onde a vontade fracassa em assignar um efeito, um signo. Olha o céu em fogo, o fumo azul escuro jorrado por entre as notas de um violino partido e doido que agora escapou pelos meus dedos. É a região mãe. Poderíamos dizer então que é a origem onde começa o poema? Se dissermos que sim, temos que aceitar que a origem, o centro, é justamente o não encontrável, de modo que o poema se anuncia mais uma vez como errância, como passagem. Por isso, a poeta diz à mãe: a minha beleza perdeu-se ao tentar estabelecer-te. A mãe, ou a origem assinalada, demarcada, se torna a mãe federal, uma jurisdição, uma governança, um poder, mãe fértil onde não cabe o trigo. Por isso a poeta devolve com toda a força da paisagem, as árvores destelhadas pelo vento, o nome materno. Desloca a eternidade do seu lugar para dentro do peito, e o peito se fragmenta em 1000 sementinhas espalhadas em pleno verão. Alma partida, ferida, diz a Zenha, minha alma é um enxame, sopro multiplicado em fogo, água, ar e terra. Desdobra a noite em lanças, retumba o amor em nomes furiosos. Não deixa a meia haste a bandeira da imagem em ação. Participa na imagem, tateia no escuro, com mãos delicadas, maneja a névoa em molduras de sombra e vento. Pastora cósmica em seu trenó de gelo, escapa da mãe federal, segue a linha de fuga dos cabelos da amada e, cito, com eles transmuta o vento em grinaldas d'água, em cavalos de estrela, e a abóbada celeste é a minha casa. O telhado também é a região amorosa, patos extremos, desmedido, que estende seu império pela pele da linguagem. As palavras deliram, são beijos que vão em cavalgada, cambaleando como um baco numa gotinha incendiária. Cosmo grávido de caos. A força amorosa é a força que atravessa os incêndios, informe e traz na crina, no pensamento, um corpo trêmulo de universo, uma consistência, um corpo vibrante. Vemos então a geração de microestruturas instáveis, todas as expressões dela, laranjas de fogo, estrelas vermelhas, centelhas do dia, mão d'água, flores de pedras, pedra acesa, paloma de âmbar, trenó de gelo, montanha de estrelas, estrelas de orvalho, anel de rosas brancas, ramo azul de vento, barcos de licor e mel, pupila dos astros. Microestruturas instáveis que são como relâmpagos que cortam e ao mesmo tempo unem céu e terra, telhado e tabernáculo. A pupila dos astros, por exemplo, é a ascensão da clareira dos bosques. E por essa mesma ponte as estrelas descem por dentro dos mastros na noite. É o desejo erótico de unir certos latejos, certos lampejos dispersos a fim de explicá-los, desdobrá-los mediante a indefinição, como podemos escutar no último poema, chamado Poema. Era a luz reunida numa alva manhã, e seu pequeno coração, unido ao meu, combatia a grande solidão de Deus. Ouviu o som do mar, depois começou a desintegrar-se. Eros que se move entre saber e não saber, de sorte que o tempo amoroso é agora.
uma vez que agora é o momento no qual instala as transformações. Saber se metamorfoseia em não saber e vice-versa. São extensões abertas, caminhos cotraçados entre sensível e inteligível, coisa e palavra. Porque o poema não pertence à esfera semiológica, senão que o tange. Não pertence à esfera física, senão que o tange e foge, como um pássaro do fogo, do qual só herdamos a febre e as cinzas.